que aconteceu? A ONU fez o plano de partilha em 1947 porque deu merda. Tinham judeus voltando para ali em massa, voltaram em massa com um evento pouco depois disso, que todos vocês lembram, que é a Segunda Guerra Mundial. O Então, Holocausto. só você pensar, já existia ali uma colonização judaica acontecendo, os ingleses criando colônias judaicas dentro da Palestina, e era Palestina ainda. E aí, estoura a Segunda Guerra Mundial, Hitler vai perseguir, vai matar 6 milhões de judeus. Então, muitos judeus fugiram para ali. Então, essa população que era ali meia dúzia, como você disse, virou uma população de muitos milhares em 1947. E a Inglaterra olhou para aquilo e falou: ih, deu merda, não consigo resolver isso aqui. ONU, recentemente criada, resolve o problema você. E aí a ONU tinha ali 6 meses de criação. Só uma nota importante, tá? Entre 1917 e 1947 foi tempo suficiente para a Inglaterra entender que ali não tinha petróleo. Exatamente, né? Então, assim, o território não era interessante mais, assim, tanto no sentido econômico, né? O movimento decolonial já estava acontecendo, as descolonizações da África, da Ásia e tal. Então, o contexto não era mais de dominar o território dos outros e aquele território não era economicamente interessante. E eles, são um bando de gente doida que briga por causa de religião, tô saindo fora, toma aí, ONU, essa batata quente. Fala aí, o que a ONU Exatamente. fez? E aí a ONU pega aquilo ali e vai fazer o plano de partilha, né? Se você olhar o plano de partilha, ele não faz muito sentido olhando para o mapa, você falou novamente do mapa, porque ela vai criar 2 estados, só que o estado da Palestina, ele não foi um estado contíguo, né? Porque tinha um Israel ali no meio, e aí de um lado a Cisjordânia e do outro lado a faixa de Gaza. Mas por quê? A ideia é que ambos tivessem acesso ao Mar Mediterrâneo, ambos tivessem acesso ao Rio Jordão, ao Mar Morto, a Jerusalém. Então há a criação dessa partilha, e aí você pode dizer que os estados, países, Palestina e Israel, eles nasceram em 1948. Então, agora sim, eu posso dizer que existe um país Israel e existe um país Palestina. Fiz essas aspasinhas porque você já vai entender por que a gente não pode afirmar de fato que a Palestina é um estado soberano, é um país formado hoje em dia. O que aconteceu desde então? O plano é de 47, final de 1947, o Estado foi fundado oficialmente, os Estados, em 14 de maio de 1948, e no dia 15 de maio estourou a Primeira Guerra entre os dois. No dia seguinte, posso te falar uma coisa? Primeira Guerra entre os Eu não sei se você faz isso, mas assim, é uma aula quando a gente dá que é muito difícil fazer qualquer tipo de brincadeira, porque é uma aula muito séria, né? E às vezes o aluno tá com sono, a gente tem que, de alguma forma, entreter, né? Eu sempre mostro esse mapa do plano de partilha, explico por quê, cada território e tal, não sei o quê. Beleza, entenderam? Entenderam. Fala, tá bom. Palpite por quanto que esse mapa durou. Aí o pessoal, 1 ano, 6 meses, 10 anos... A partilha que você fala, né? A partilha, o mapa da partilha. Eu Sim. falo 12 horas. Sim. Porque meia-noite passou a valer, antes de meio-dia já tinha guerra. Inclusive uma aspa muito interessante do Davi Ben-Gurion, né, que é o primeiro-ministro de Israel, né, o cara que vai ser escolhido ali pelos israelenses para ser o primeiro líder político do recém-fundado Estado de Israel. E aí conta na biografia dele de que nas comemorações, né, do surgimento do Estado de Israel, ele estava meio xoxo, assim, meio olhando para ontem e tal. Perguntaram para ele, mas o que está acontecendo? Por que você está assim? Israel foi fundado, nós temos o nosso Estado e tal. E ele teria dito a seguinte aspa: hoje esse povo dança e canta, e amanhã ele pegará em armas. Sim. E eu não sei se ele estava realmente, concretamente achando que era amanhã ou se foi uma metáfora que acabou se tornando real, né? Porque no dia seguinte, literalmente, começou a Primeira Guerra. Ocorreram 4 grandes guerras ali, né? Então acho que passar rapidinho por elas não vai dar pra gente escrutinar cada uma delas, né? Narrar cada uma delas, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu acho que passar um pouquinho por elas para entender como que o território ficou do jeito atual é importante. Sim, sim. Essa Primeira Guerra, que é chamada em Israel de Guerra de Independência, mas oficialmente Guerra de Formação, ela acontece no dia seguinte à formação do Estado, então começa dia 15 de maio. É uma guerra muito tensa, porque Israel quase, de fato, sucumbe ali, era um país recém-formado, foi bastante ajudado pelos Estados Unidos e por outros países da OTAN, né? E acabou conseguindo resistir e se formou ali em 1948. A Palestina, ela não se forma, como Augusto disse, no dia seguinte, os territórios palestinos foram ocupados, né, por Israel, também por outros árabes. Em 1956/57, Israel tem uma outra guerra bem grande também, dessa vez contra o Egito, né, a Guerra de Suez. E em 67 acontece a guerra mais importante até hoje,
que é a famosíssima Guerra dos 6 Dias. Essa guerra que durou, de fato, 6 dias e que Israel aumentou muito o seu território. De fato, é uma guerra a mais importante porque ela que mais vai movimentar os territórios. Esse mapa que eu citei agora tá circulando pela internet aí. Ah, olha como que a Palestina foi sendo ocupada por Israel ao longo do tempo. Existem algumas inverdades nesse mapa, mas outras verdades, de fato, que nessa guerra de 67, você vai olhar ali que a datação é 67, Israel ocupou territórios palestinos, Gaza e Cisjordânia foram ocupadas em 100% por Israel. Israel ocupou Jerusalém, que era para ser uma cidade internacional, destinada pela ONU, por ser uma cidade importante para os judeus, para os muçulmanos, para os cristãos também. Então, Jerusalém não deveria ser de nenhum dos dois povos, mas acabou sendo de acordo com a ONU. De acordo com a ONU, né? Acabou sendo ocupada totalmente por Israel. Né? Israel ocupou territórios dos outros países vizinhos, território da Síria, colinas de Golã, território do Egito, Península do Sinai. Então, a guerra mais importante até hoje, pensando do ponto de vista territorial, é a Guerra de 67. Só para vocês que estão em casa terem uma ideia. Lá no plano de partilha da ONU, você tinha aproximadamente 50 e pouquinhos por cento do território destinados ao Estado israelense e 40 e pouquinhos do território, isso tem a ver com o deserto que tinha lá na região, a gente não vai entrar nesse detalhe, destinados ao Estado palestino. Ok. Ao fim da Primeira Guerra, de 48 e 49, da totalidade da Palestina, eram 75% Israel e 25% faixa de Gaza, aquele território muito falado agora, e a Cisjordânia, que é o outro território lá, perto de onde está Jerusalém. Tá? Ali surgiu a Palestina? Não, porque os outros países árabes mantiveram controle. A Jordânia sobre a Cisjordânia e o Egito sobre a faixa de Gaza. E aí veio esse conflito de 67. Nesse conflito de 67, da bolinha da Palestina que a gente falou, 100% ficou com Israel. E se você considerar o que Israel tinha antes do conflito, o que passou a ser depois, é uma expansão de mais de 300%. Porque só esse territóriozinho do Egito que ele falou, a Península do Sinai, que foi conquistado nessa data, se você olhar ali bem no mapa, é maior do que a antiga Palestina histórica. É maior do que o atual Estado de Israel. Então foi uma expansão territorial muito grande. Tá? Inclusive, uma coisa interessante sobre essa guerra de 67 é que você vai se perguntar, ué, e os palestinos? Né? Porque se os territórios ali, que seriam eventualmente deles, onde eles estavam e tal, não foi fundada uma Palestina e agora uma guerra nessas proporções, com Israel dominando isso tudo, por onde foi essa galera? Então, assim como a gente fala de duas diásporas judaicas no passado, a gente fala também de uma diáspora palestina em 1967, ou seja, diáspora é um termo para uma expulsão forçada, né, e normalmente violenta, onde em 1967 os palestinos passaram a viver basicamente numa condição similar ao que os judeus viveram nas expulsões dele, ou seja, espalhados por outros países do mundo. Só no Oriente Médio, Augusto? Não só no Oriente Médio. Tem um dado muito interessante para quem gosta de futebol aqui, futebol latino-americano, Copa Sul-Americana, Libertadores. Existe um clube, inclusive já eliminou o seu Flamengo da Copa Libertadores, chamado Clube Palestino, do Chile. E aí eu tô assistindo o jogo, olhando assim, tipo, meio, sabe, eu tava fazendo outra coisa e vendo o jogo ao mesmo tempo e tal, não raciocinei, tava cabeça, modo geopolítica desligado, né? Aí do nada eu vejo o cara batendo um tiro de meta, o goleiro com a camisa número 1, e a camisa número 1 do goleiro era exatamente o mapa da Palestina histórica, que eu fiz uma bolinha metaforicamente, mas não é, né? Como se fosse como ele falou, um balãozinho, né? Uma coisa meio compridinha assim, meio um losanguinho. A camisa, então, o número 1, a fonte da camisa, lembrava o mapa da Palestina. Eu falei, não, mentira. Aí eu olhei no Google na hora, o clube, inclusive, tinha sido punido pela FIFA por utilizar o seu uniforme de maneira política, e ele usou o número 1 do uniforme, justamente uma fonte que se assemelhava, né, o número 1, o algarismo 1, se assemelhava ao mapa da região. Eu fui pesquisar sobre o time. O time já era mais antigo, mas ele existia assim, pequenininho ali, né? E já era de imigrantes palestinos lá da época da ocupação britânica, mas é um time que cresceu pra caramba justamente após 67. Já foi campeão chileno 2 vezes, né? Após 67, pelos refugiados palestinos que vieram parar até no Chile. Então, assim, muito importante a gente entender isso. Entre 67 e os anos 90, não houve Palestina. Não havia Palestina. Então, todos os palestinos vão viver numa condição absolutamente de refugiados, uma condição de cidadãos de segunda categoria, e é justamente nesse recorte de 67 até 1990 e pouquinho, quando eles começam a receber território, que surgem os grupos extremistas.
Então, assim, isso não justifica terrorismo de forma alguma, mas justificar e tentar entender o contexto do surgimento são coisas muito diferentes. E, humanitariamente, os palestinos passaram maus bocados aí ao longo de grande tempo, mas nesse recorte principalmente. Então você vai pensar, em 67 Israel ocupou uma porrada de territórios, territórios palestinos, territórios árabes, territórios da Síria, territórios do Egito, e aí esses dois países, Síria e Egito, acabam atacando Israel na guerra de 1973, que é a última dessas grandes guerras antes dessa de agora, né? Se você fizer uma... Eu vi uma analogia interessante um dia desse. Talvez esse seja o último grande momento antes agora de 2023 em que você teve uma enorme sensibilização da comunidade internacional em torno do Estado de Israel. Né? Porque esses atentados de agora foram um negócio gravíssimo, né? O negócio chamou muita atenção da comunidade internacional, e se tivesse redes sociais lá em 73, ia ter todo mundo com a bandeirinha Pray for Israel, né? Rezem por Israel, orem por Israel, porque houve um ataque assim, de proporções maiores do que o atual. Sim. E num contexto religioso, né? E maiores do que o atual porque foram ataques de países contra Israel. Naquele momento, hoje a gente tem um ataque de um grupo terrorista palestino com forças militares muito menores do que Síria e Egito, que atacaram Israel naquele ano de 73, que é chamada de Guerra do Yom Kippur, porque os judeus foram atacados num feriado judaico chamado Yom Kippur, feriado muito importante. Essa guerra aconteceu no dia 25 de outubro, né? Esse Yom Kippur ele acontece entre setembro e outubro, normalmente. E aí os judeus são atacados de surpresa. As pessoas comparam essa guerra de agora com a guerra do Yom Kippur porque ela acontece exatamente 50 anos depois da guerra do Yom Kippur, acontece no mesmo mês da guerra do Yom Kippur, na semana da lembrança da guerra do Yom Kippur, né? Então, ela é comparada com a Guerra do Yom Kippur porque foi um ataque surpresa e acontece na mesma semana do ataque de 73. E como você disse, se houvesse rede social naquele momento, todo mundo saberia. A Guerra do Yom Kippur ela teria tido uma proporção maior do que a de agora. Agora, os especialistas analisam, a gente analisa também, de que essa guerra de hoje ela tende a ser mais grave do que a Guerra do Yom Kippur do ponto de vista do tabuleiro interno, das questões geopolíticas, muito porque o mundo inteiro está olhando. A gente consegue ver os vídeos de gente morrendo, de bombardeios, bombardeio aéreo, você vê gente morrendo ao vivo, né? Então, esse conflito de agora ele é bem comparável a esse conflito do Yom Kippur de 73, mas provavelmente é um conflito que vai ter consequências maiores até do que a Guerra do Yom Kippur lá de 1973.